Você já sentiu que Deus te colocou no lugar que você não escolheu? E que você nem imaginaria estar ali? Talvez você está aí não por acaso, mas alguma coisa aí dentro de você está esperando só um posicionamento e coragem. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nunca esqueça disso. Meu nome é Lígia Dornelas, você está no canal Casa das Filhas. Então, curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você sempre receba essas mensagens durante a sua semana e envie para quem você acha que está precisando ouvir hoje acerca de coragem. Deus busca pessoas corajosas, principalmente finalizando esse ano de 2025. Então vamos lá. Para contextualizar a nossa história, eu quero trazer a vida de Esther, né? Essa rainha da Pérsia tão famosa. Esther, que na verdade o seu nome é Hadassa, né? Mas ela era chamada de Esther pelo seu tio Mordecai, porque Hadassa era um nome judeu. E eles viviam num lugar onde os judeus não eram bem-vindos. Então seu primo a chamava de Esther para que ninguém soubesse que na verdade ela era uma judia. Então, Esther não tinha pai nem mãe. Ela foi criada pelo seu tio, desculpa, não era prima, era tio Mordecai, né? E num belo dia teve um grande concurso de beleza naquela cidade para escolher nada mais, nada menos do que a próxima rainha. A rainha Vasti tinha feito um feio lá com o rei e o rei simplesmente a proibiu de chegar diante da sua presença durante toda a sua vida. Então, o rei Assuero precisava de um novo amor, uma nova rainha. E ele fez um grande concurso de beleza naquela cidade. E Esther foi uma das moças a serem levadas para o palácio. Imagina, uma judia num palácio de um rei, né, participando de um concurso para ser a nova rainha. Com certeza ela não tinha imaginado isso para a vida dela, mas são as coincidências de Deus, né? Então, Esther, assim que ela chega no palácio, ela ganha, né, a confiança, né, o carisma de alguns homens que eram responsáveis por esse concurso, porque o seu coração era nobre. Esther era uma menina diferenciada. Deus sabia quem ele colocava ali, e não era à toa. Tinha que ser uma mulher preparada, né? Porque tinha muitas coisas que Esther iria viver ali dentro. Não poderia ser qualquer pessoa. Mas Esther, fato é que ela passa, né, durante um bom período ali naquele concurso de beleza, né, cuidando da pele, dos cabelos, né, para se apresentar diante do rei. E quando finalmente, meses depois, ela consegue se apresentar diante do rei, o rei Assuero se apaixona por ela. E a própria Esther se torna a nova rainha daquele reino. Olha que história maravilhosa. Poderia parar por aí, né? Seria quase um conto de fadas. Mas não. Deus sempre tem um propósito genuíno e muito maior na nossa vida. Um propósito que não tem a ver só com a nossa vida, mas que tem a ver com muitas pessoas ao nosso redor. Ali no reino tinha um homem, né? Que não gostava do povo judeu. E ele era um dos braços direitos do rei. E ele conseguiu com o rei um decreto para matar todos os judeus. Quando Mordecai descobre isso, né, lembrando que lá no palácio ninguém sabia que Esther era judia, né? Quando o tio dela descobre isso, ele vai nela, né, e ele fala: "Olha, aconteceu isso e você precisa se posicionar. Você precisa se levantar". E Esther meio que dá uma de desentendida e tudo. E é daí que vem, né, um versículo muito famoso que a gente conhece acerca da vida de Esther. O seu tio Mordecai vira para ela e fala: quem sabe, Esther, não foi para esse momento que Deus te levou ao posto de rainha. Nossa, é uma frase pesada. Nesse momento, Esther pensa e fala: se eu estou aqui nesse lugar que eu nunca imaginava estar, é porque com certeza Deus tinha um plano muito maior. E Esther fala: tudo bem, eu vou me posicionar, eu vou ter coragem. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas talvez hoje Deus precisa que você tenha coragem, fé, ousadia. Você está aonde você está, não é à toa. Não tem só a ver com você. Pode ter certeza absoluta. Deus, mas por que eu estou nesse trabalho? Porque Deus tem um projeto para realizar nesse trabalho através da sua vida, né? Talvez aí no seu trabalho eu nunca vou conseguir, mas você está aí para ser usado, né? Aquelas mulheres judias não tinham nem a possibilidade de conversar com o rei Assuero, né? Eles eram um povo meio que inimigo, mas Esther era a esposa. Olha como os laços de Deus são perfeitos. Deus faz tudo perfeito na hora certa. Não existe isso, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus faz na hora certa. Tinha a hora certa para a rainha Vasti ser destituída do cargo. Tinha a hora certa para Esther ser levantada rainha, porque nesse momento, aonde tinha esse decreto de morte aos judeus, de morte ao povo de Deus, de morte ao povo do qual viria Jesus, Deus precisava de uma pessoa com coragem e posicionada em Deus dentro daquele reino. Olha como tudo com Deus é na hora certa. E da mesma maneira que Esther tentou fugir daquele momento ali com seu tio, quantas e quantas mulheres hoje, quantas de nós tentamos fugir daquilo que o Senhor tem preparado para nós? Quantas de nós estamos evitando posicionamento? Esse ano que está terminando, tem uma frase que eu gosto muito de um pastor que ele fala assim: como termina é que conta.
Como você está terminando? Esther terminou como rainha, né? A gente vai contar um pouquinho do final da história dela agora. Mas como você está terminando esse ano? Qual foi o posicionamento que você deveria ter tomado e você não tomou? Dentro da sua casa, como mãe, como esposa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, você quer o favor de Deus, mas você não quer o peso da missão. Você não quer o peso da renúncia. Esther teve que renunciar a ela mesma, né? Olha o que fala no capítulo 4, versículo 16. Ela falando para o tio: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia lhe ordenado. Existia um decreto naquela época que a rainha não poderia chegar de frente para o rei sem ela ser convidada. Naquele momento, se o rei quisesse, ele poderia matá-la. Por isso que ela fala assim: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela se posicionou, ela amadureceu, ela entendeu o que ela estava fazendo ali. Né? Ela teve coragem, ousadia. E é isso que eu declaro na sua vida hoje, no final desse ano de 2025. Tenha coragem e ousadia para ser a mulher que Deus espera que você seja em 2026. Amém? E aconteceu que Esther se coloca diante do rei, o rei não a mata, né? E ela consegue livrar o seu povo dessa matança. E esse dia glorioso é comemorado até hoje pelos judeus como o dia de Purim, né? O que o rei fez? O rei não revogou o decreto, mas ele deu armas para que os judeus pudessem lutar contra o povo de Suzã. Olha que coisa engraçada. E eles lutaram, e eles venceram, e o povo de Deus prevaleceu, e o povo de Deus continuou sobre essa terra. Que rainha corajosa, que rainha abençoada, que rainha que entendeu que a sua vida não era só para glórias e purpurinas, mas que tinha um propósito muito maior, que não tinha a ver só com ela, tinha a ver com todos em sua volta. E assim como Mordecai falou para Esther, eu falo para você hoje, se você não se posicionar, Deus pode levantar outra pessoa no seu lugar para tomar essa posição. Não perca essa oportunidade de ser uma bênção. Amém? Coloca aí nos comentários se você ouviu essa palavra, se você entendeu. Eu vou me posicionar em 2026. Deixa eu orar por você? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença com essa última mensagem do ano, para te louvar e te exaltar e dizer que o Senhor é bom. Deus, eu não sei quantas pessoas estão aqui comigo, quem está assistindo essa mensagem, mas eu sei que todos nós precisamos nos posicionar em alguma área da nossa vida. Deus, nos ensine, nos capacite, nos dê fé, nos dê um coração, ó Pai, ensinável ao Senhor, nos dê um coração obediente, para que possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Eu te louvo e eu te agradeço pela sua bondade e pelo Senhor ter escolhido cada um de nós. E eu declaro que nós não abriremos mão de viver as promessas do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Até no próximo vídeo.